No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o primeiro vice-presidente do TJMG e coordenador-geral do Comitê Institucional de Inteligência, desembargador Alberto Vilas Boas. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Desembargador, vamos falar justamente do Centro de Inteligência da Justiça de Minas. O que ele é exatamente? O Centro de Inteligência é um órgão que integra a presidência, é um órgão de natureza consultiva e tem também uma função decisória quando aprecia notas técnicas de caráter jurídico. E ele é ele foi institucionalizado no tribunal em decorrência da resolução 349 do Conselho Nacional de Justiça. Após uma experiência muito exitosa do Centro de Inteligência na Justiça Federal, o Conselho Nacional de Justiça desejou que essa experiência fosse também vivenciada pelos tribunais de justiça dos estados. E o centro funciona hoje como uma resposta que o Poder Judiciário precisa dar ao excesso de litígios, né, que acomete muito o sistema de justiça como um todo. A taxa de congestionamento na justiça brasileira ela é muito alta, ou seja, entre o que entra de processo novo e o que é baixado, julgado, muitas das vezes o volume é muito díspare. O volume que entra é maior do que o volume que é baixado. E isso se deve muito ao fato de que vivemos numa sociedade de massa, né, em consumo de massa, em que os litígios também se reproduzem de forma massificada. E os centros de inteligência, então, foram criados justamente para poder contribuir não só para enfrentamento da litigiosidade, mas também para permitir a gestão dos precedentes qualificados criados pelos tribunais superiores. É algo que, por exemplo, concentra num local só, de repente, processos espalhados pelo país, um mesmo processo de uma mesma pessoa, alguma coisa assim? No âmbito da Justiça de Minas, o que nós temos nós temos um órgão, nós temos o Centro de Inteligência composto por servidores, né, que é integrado também por magistrados e é subdividido em várias áreas temáticas, né? E no que diz respeito ao excesso de demanda, o centro monitora periodicamente o volume de demandas que ingressam no judiciário. E quando se nota a repetitividade excessiva de uma mesma matéria, o fato de um advogado de um outro estado estar começando a litigar em Minas Gerais de uma forma muito intensa, isso chama a atenção do Centro de Inteligência para que ele possa, então, averiguar o que está ocorrendo, qual é o tipo de demanda que está sendo, tem ingressado com maior rapidez, com maior volume e em grande quantidade. O Centro, então, se preocupa em fornecer aos juízes elementos para que eles possam identificar as chamadas demandas abusivas para poder diferenciá-las das demandas repetitivas, né? Nem toda demanda repetitiva é uma demanda abusiva, mas no universo das demandas repetitivas podem haver abusos, podem haver fraudes que os juízes precisam estar atentos. Então o centro contribui com os juízes, alertando-os de possíveis desvios na distribuição, desvios esses fora do volume normal de trabalho que ele costuma receber mensalmente. Mostramos agora no Justiça em Questão uma reportagem que fala do centro, né? Falou do centro. A reportagem mostrou, inclusive, que foram criadas 7 comissões. Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre cada uma dessas 7 comissões que foram criadas. Temos a Comissão Temática de Anomalias no Acesso ao Sistema de Justiça e a Comissão Temática de Precedentes Vinculantes. Na prática, tratam de quê? Na prática, essas duas, a primeira comissão ela vai ficar muito vocacionada a isso que eu acabei de falar, que são as demandas repetitivas, demandas de massa. O centro ele vai procurar identificar no universo das 298 comarcas do estado se essa repetitividade está acontecendo e vai procurar saber qual é o tipo de demanda que está sendo repetida. Se essa essa repetição é lícita, se não é. E vai fazer o alerta para que o juiz possa conseguir estabelecer um mecanismo de trabalho em torno dessas demandas. Nós não podemos trabalhar somente de forma puramente reativa, receber processos e julgar. Nós precisamos, na triagem do processo, tão logo ele ingresse no sistema judiciário, nós precisamos conhecer o que é aquele processo, do que ele se trata e se ele está sendo alvo de uma repetição abusiva ou não. Então, essa comissão ela serve muitas das vezes para orientar os juízes a atuar dessa forma.
Ela, inclusive, colaborou agora, no mês passado, com a elaboração de uma nota técnica que o Tribunal de Justiça daqui de Minas elaborou, construiu, para subsidiar um julgamento importante que está ocorrendo no Superior Tribunal de Justiça, que é relativamente ao tema 1198. O tema 1198 ele vai tratar justamente de quais são os poderes que o juiz tem para conter a litigância abusiva. Então, essa comissão elaborou uma nota técnica, ela foi aprovada no grupo operacional, foi aprovada no grupo decisório. O grupo decisório é composto pelos integrantes da administração do tribunal, e ela foi depois ratificada por vários tribunais de justiça, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é hoje o maior tribunal de justiça do país, e foi encaminhada ao ministro relator e aos ministros que compõem a Corte Especial que irá julgar essa questão. Temos também ainda as comissões temática de demandas estruturais e litígios de alta complexidade e a comissão temática de demandas da saúde. Antes dela tem a gestão de precedentes, que é justamente quando é ditado um precedente no contexto de um tribunal superior, é preciso saber qual o reflexo que ele vai ter no contexto da justiça de primeira instância e de segunda instância. Então, as notas técnicas podem também ser trabalhadas nesse sentido. A comissão que é relacionada a processos estruturais, ela envolve demandas que podem assumir um relevo de tal ordem que implica a necessidade de haver uma certa organização na apreciação daquela causa. Por exemplo? Por exemplo, o exemplo que nós estamos aguardando é a construção do Rodoanel em Belo Horizonte. O Rodoanel hoje está numa fase de licenciamento ambiental, mas daqui a um tempo ele vai ingressar numa fase em que o Estado vai precisar se apropriar dos imóveis para a construção do Rodoanel. Isso vai gerar um número muito grande de ações indenizatórias, de ações de desapropriação. Então, o Centro de Inteligência ele vai ter que criar um mecanismo desenvolver um mecanismo de trabalho para permitir com que essas demandas fiquem eventualmente concentradas num núcleo julgador único, para que nós possamos ganhar eficiência e efetividade e permitir que a obra pública seja construída. Tudo isso acompanhado da intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública. E aí tem a da saúde, né, que também tem uma demanda muito grande. A saúde é uma área também de grande relevância. Nós também já elaboramos, no contexto dessa comissão, uma nota técnica que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do tema 1234, que é o tema que vai examinar qual é a extensão das competências do Estado, da União e dos municípios no fornecimento de medicamentos que não integram a Relação Nacional de Medicamentos. Essa comissão, recentemente também, ela elaborou uma nota técnica que orienta o juiz a como proceder nos casos de internação para uso de CTI, de UTI no SUS. Então, ela tem uma preocupação muito forte com a preocupação muito forte com a organização, com o modelo, com a forma de intervenção do judiciário na gestão do sistema de saúde pública. E para fechar a lista, temos as comissões temáticas de aperfeiçoamento dos processos de trabalho, de direito e execução penal e do direito do consumidor. Todas elas são muito importantes porque o do consumidor vai gerar, por exemplo, a necessidade de intervir em casos como o do 123 milhas. Nós tivemos que elaborar uma recomendação aos juízes no sentido de dizê-los que existe uma ação coletiva já proposta pelo Ministério Público no sentido de buscar uma reparação coletiva para os consumidores dos danos eventualmente causados àqueles que compraram, estabeleceram relações comerciais com 123 milhas. Então, essa comissão funcionou nesse sentido. A comissão temática também da área criminal, ela é importante para auxiliar os juízes a compreender as modificações legislativas que ocorrem nessa área. Hoje o direito penal caminha também, de alguma maneira, para o consenso, né? O acordo de não persecução penal, ele existe não somente na área civil, mas existe também na área criminal. Então, o papel do centro é ser um instrumento, ser um órgão facilitador junto aos juízes, aos desembargadores e aos assessores, para que eles possam compreender os impactos que são possíveis de serem causados por novos atos normativos, né, por novas
práticas jurisprudenciais, pela criação de precedentes qualificados. E para entender melhor esse universo foi criada a revista do Centro de Inteligência, né? Eu pergunto qual a importância da pesquisa acadêmica no aprimoramento da justiça? A revista é muito importante porque a justiça não pode ficar distante da academia, né? Essa interlocução do judiciário com a academia é muito importante porque é através dos ensinamentos da doutrina que nós conseguimos construir decisões que sejam argumentativamente fortes, né? Que possam compreender adequadamente o conflito fático e aplicar a regra de direito que seja mais correta, mais adequada para o caso concreto. Então a revista ela vem no sentido de se fazer uma junção entre o saber prático e o saber jurídico. E isso é de grande importância porque no momento em que um juiz se defronta com uma causa estrutural, né, com uma causa relevante do direito de saúde ou mesmo em qualquer outra área do direito, né, a revista ela pode auxiliar a encontrar caminhos, a refletir sobre qual é o papel que a justiça quer para o sistema judicial como um todo, né? Ou seja, nós vamos continuar sendo meramente reativos em julgar mais processos do que recebemos, ou nós vamos procurar conhecer melhor aquilo que recebemos para podermos estabelecer estratégias processuais que nos permitam julgar com qualidade e também com eficiência. Desembargador, muito obrigado pela entrevista, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço, obrigado. Obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.